Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento o qual nós iremos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir e adquirir o conhecimento. Adquirindo conhecimento, aprendendo, é só colocarmos em prática, é só obedecer e praticar o conhecimento para que aconteça a libertação. A libertação não acontece num toque. Tocou, né? Deu um choque de poder e ficou liberto. Não, isso não existe. É através do conhecimento. Você ouviu a palavra, você aprendeu a palavra, amém. Agora é só praticar e obedecer a palavra. Porque você praticando, porque você obedecendo, você praticando, você obedecendo a palavra, vai acontecer a libertação. Amém? É assim que acontece a libertação. Quando você aprende a palavra de Deus e você muda por força de vontade. Você toma uma decisão na sua vida através do conhecimento bíblico, conhecimento da Escritura, da palavra de Deus. Faça de acordo. Eu desafio você. Faça de acordo com o que a Bíblia ensina. Pratica, obedece. Siga as instruções bíblicas. Faça de acordo com o que você aprende. E depois você me diz se houve ou não houve resultado. Amém? Glória a Deus. E eu gosto é de meditar na Escritura, aprender. Então eu quero entender melhor um versículo bíblico. Eu já ministrei algumas vezes aqui no rádio sobre Tiago, capítulo 1, versículo 27, porque eu quero me aperfeiçoar nessa leitura bíblica. Eu quero me aperfeiçoar nesse conhecimento bíblico. Eu quero melhor entender essa palavra. Amém? Eu vou estudar muito o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que fala sobre a religião, né? Meu celular tá aqui? Que eu vou precisar dele para mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Livro de Tiago, preste atenção. Agora eu vou ver se eu consigo achar o estudo aqui. Agora complicou aqui. Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor e adoração. O problema é que tu mexeu aqui no meu celular, agora eu não encontro o estudo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Não. Glória a Deus aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor e adoração. Eu me organizo certinho, né? Para mim não ficar gaguejando depois na mensagem. Eu já tenho tudo organizado, por isso que não pode mexer. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos entender melhor aqui o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Religião,
né? Aprendendo sobre religião, o que é uma verdadeira religião. Vamos entender esse versículo. Eu quero entender melhor esse versículo bíblico. Eu vou estudar ele. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos ver aqui, a Bíblia fala que a verdadeira religião é apenas sobre rituais ou crenças, mas sim sobre viver de acordo com os princípios de Deus e ajudar os outros, especialmente os mais necessitados. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz que a religião pura, imaculada, é visitar os órfãos e as viúvas, ajudar os necessitados, guardar-se sem mancha no mundo, viver de forma íntegra. Ou seja, uma questão de viver a fé de forma prática e com compaixão. Você acha que isso faz sentido para você? Amém? Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma visão de igreja, né, com base bíblica, igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu compromisso é ensinar a palavra de Deus, né? Eu não venho aqui fazer Pentecoste, eu não venho aqui gritar, não venho aqui fazer bagunça, eu venho aqui para trazer o conhecimento da palavra de Deus, porque nós ouvindo, nós aprendemos. Se nós ouvir, nós aprender, é só nós praticar, obedecer, para que a libertação aconteça. Então não precisa gritar, né? Não precisa grito, não precisa Pentecoste, não precisa fervor pentecostal, não precisa nada dessas coisas. A gente só precisa aprender, estudar, analisar as escrituras, adquirir conhecimento para praticar o conhecimento, para obedecer o conhecimento, para acontecer libertação e mudança. Que nem não adianta Pentecoste, não adianta gritar, não adianta ir para os altares das igrejas, não adianta ir para os altares dos ministérios, das congregações e denominações, fazer Pentecoste, gritar lá com uma palavra bíblica e fazer e provocar um pouco de emoção nos irmãos, para eles falar um pouco em língua estranha. Não precisa disso. Não tem essa necessidade. Olha só, então nós vamos entender, né, a palavra de Deus, né? Então, o que é uma religião? Né? A verdadeira religião, a religião que Deus, nosso Pai, aceita. Então fala que a religião de Deus, que Deus, o nosso Pai, aceita. Então ele só aceita um tipo de religião, né? Prestem atenção, eu vou levar o conhecimento libertador para vocês. Preste atenção, né? Eu vou levar um conhecimento libertador para vocês. Não fica me perguntando depois em particular, sendo que eu já gravei a mensagem, eu já tenho o estudo bíblico, tá ali gravado, tá ali registrado, para você ouvir, para você ler, para você aprender. Está tudo ali, né? Então a religião que Deus, nosso Pai, aceita. Aqui está falando que Deus aceita uma religião. Então Deus só aceita uma religião quando essa religião ajuda o próximo. Quando essa congregação, essa denominação, esse ministério ajuda as pessoas, ajuda o próximo, Deus aceita como que? Verdadeira religião. E se a igreja só está arrecadando dízimo? E se a igreja só está arrecadando oferta? E se a igreja só está acumulando para ela, para o ministério, para a congregação, para a denominação, não está ajudando absolutamente
Ninguém. Então não é uma religião, é um comércio. Né? Nós estamos falando aqui à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus. Né? Então, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se corromper pelo mundo, né? Nós podemos aprender mais, né? Você quer mais explicação desse versículo bíblico? Nós vamos pesquisar, nós vamos estudar e nós vamos aprender junto. Amém? Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos pegar a explicação do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, né? Tiago, capítulo 1, versículo 27 diz: a religião pura, imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se a si mesmo sem mancha do mundo. Esse versículo fala que a verdadeira religião ou fé se manifesta de duas maneiras: ajudar os necessitados, né? A primeira maneira, ajudar os necessitados, visitar os órfãos, as viúvas, mostrar compaixão e cuidado com quem precisa. 2. Viver de forma íntegra, guardar-se sem mancha do mundo, viver de acordo com os princípios de Deus, sem se deixar corromper pelo mundo. Preste atenção, a forma 2. Viver de forma íntegra, guardar-se sem mancha do mundo, viver de acordo com os princípios de Deus, sem se deixar corromper pelo mundo. Em resumo, é uma fé que age e se reflete em atitudes de amor e integridade. Você acha isso faz parte da sua vida? Então quero, deixar esse conhecimento bíblico com vocês. Hoje a gente vê o ministério, a congregação e a denominação. Primeiro ela escraviza você nas vestes, né? Nas roupas. Depois ela escraviza você naquelas: vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Aí você é um cristão, você é uma cristã que tem amor, né? Tem aquela de vamos amar almas e vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Aí você entra para uma congregação, para uma denominação e para o ministério. Aí você acha que você não faltando culto, você acha que você indo a todos os cultos, né? Você vai ter compromisso com Deus. Você acha que não faltar os cultos, você vai ter compromisso com Deus. Na verdade, você está tendo compromisso em contribuir para que a igreja cresça mais financeiramente. E não no ganho de almas.
Porque nós estamos aprendendo aqui a religião que Deus, nosso Pai, aceita. Está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Deus, o nosso Pai, aceita, né, aquela pura, imaculada, né, cuidar do órfão, da viúva, o amor ao próximo, ajudar as pessoas necessitadas. É para isso que a igreja serve. Você já viu a igreja dar dinheiro? É muito difícil, né? É muito raro. Você vai ver eles pegar umas roupas de doação, umas roupas usadas, né? Ou arrecadar uns quilos de alimento dos próprios membros para passar para você. Mas eles não vão jamais tirar do bolso deles. Nunca, jamais eles vão tirar do dízimo e da oferta para te abençoar, meu irmão. Para te abençoar, meu irmão. Vão tirar dos teus irmãos que congregam junto contigo. Vão tirar das pessoas que estão congregando junto contigo para passar para ti. Então isso não é religião. Não é religião, segundo o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. É apenas um comércio. Uma empresa, uma empresa, correto? Uma empresa que arrecada dízimo e oferta. Para crescer mais a empresa, para abrir mais filiais da empresa. Esta que é a verdade. De acordo com o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, eu estou pregando Bíblia aqui. Eu não estou aqui falando nenhuma heresia. Eu estou aqui somente ensinando o que o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, está falando. Eu estou esclarecendo para vocês o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que é corromper pelo mundo? Prostituição, corrupção, drogas, vícios, imoralidade sexual, impureza. É estar limpo e ajudar o necessitado. É estar limpo, liberto e ajudar as pessoas. Essa é a religião que Jeová aceita. Essa é a religião que Cristo aceita. Não ser egoísta, né? Ajudar, não ser egoísta. Pensar só em si. Agora me lembrou na época que eu pregava muito sobre o egocêntrico, né? Faz tempo isso. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se corromper do mundo. Se eu quiser pegar o meu dízimo e der para uma pessoa necessitada, uma pessoa que está passando fome, está passando dificuldade, isso é de Deus. É claro que os pastores da igreja, eles não vão dizer que não é de Deus, que você não pode fazer isso, porque o dinheiro tem que entrar para eles. É claro que eles nunca vão ser a favor disso aqui. Vai ler livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, na tua igreja, para ver se eles não te tiram de cima do púlpito. Nem te enxergam, nem oportunidade te dão. Porque você vai contra a vontade deles.
Porque a maioria das congregações, denominações, ministério, eles não estão de acordo com a Escritura. Tanto que nem eu já comentei aqui, eu vejo um irmão que já está há 20 anos lendo o mesmo versículo bíblico, que ele sabe que ele não pode ir para as outras partes da Bíblia, porque senão ele vai perder a boquinha dele. Ele vai perder a boquinha dele na igreja, vai perder o conforto do altar, porque eles amam estar em cima de um altar. Eles amam estar bonitinho em cima de um altar, sentadinho, bem arrumadinho, bem bonitinho. Vocês acham que eles querem perder essa regalia? Tu acha que eles sentam lá no meio do povão, no meio das pessoas lá, abraça o irmão lá, vamos sentar junto aqui embaixo? Não, é posição, amado. Eu não sento em altar. Todo mundo sabe, eu congrego, a igreja que eu for congregar não vai me ver em cima do altar. Porque eu quero ser sempre pequeno, eu quero ser sempre humilde, eu quero ser o que Deus fez que eu sou. Eu quero continuar sendo o que Deus me fez ser. Pequeno, humilde. Pequeno para os homens, mas grande para Deus. Porque quem exalta é Deus. E nós somos totalmente dependentes do Senhor. Livro de Tiago, vocês já entenderam ou vocês querem que eu explique melhor? Faça mais pesquisas, mais análise, o que vocês querem? Estou aqui para servir. Vocês querem melhor explicação do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita. Entendeu a frase? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita. Você entendeu isso que eu falei agora? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, uma vida limpa, né? Libertação, uma vida limpa, né? Sem sujeira e ajudar o próximo. É isso que Deus aceita. Pronto, tá explicado, bem resumido, é bem simples, é bem fácil de entender. Bem fácil de entender. Conseguiu entender? A religião que Deus aceita? Ajudar o próximo, o amor ao próximo, né? Ajudar ao próximo, o amor ao próximo, se manter limpo, se manter liberto. Jeová, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, é essa a religião que ele aceita. Não adianta ir para a igreja gritar, fazer barulho. Não adianta, isso não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é obedecer a palavra. O que chama a atenção de Deus é praticar a palavra de Deus. O que está na Escritura. Não adianta ir lá e grita e faz e acontece e berra e pula e corre para cá e corre para lá. Isso não adianta nada, isso não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é obedecer, praticar. O conhecimento. Você ouve a palavra de Deus, você aprende a palavra de Deus. O que tem que fazer depois? Tem que obedecer, praticar, para a libertação acontecer. Aí tem gente que diz, eu nunca consigo me libertar. Tu não se liberta porque você gosta do pecado, você quer ele. Ele é agradável para você. Porque se você sabe que é errado, aprendeu o que é errado, aprendeu o que é certo e aprendeu o que é errado. Então é só fazer o que é certo e não fazer o que é errado. A libertação acontece na decisão de não querer mais. Entendeu? Por mais tentador que seja. Por mais tentador que seja, é aí que acontece a libertação. Mas eu não consigo. Tu não consegue porque tu não quer, porque tu gosta. Porque você é dependente disso. Entendeu? Nós estamos aqui falando a verdade da Escritura para vocês. Palavra proibida nas igrejas.
Imagina uma pregação dessa na igreja. Isso aqui é só para o povo nas redes sociais, levando conhecimento nas redes sociais, né? Porque o conhecimento é maravilhoso, o conhecimento é libertador. Faz a diferença em nossa vida. Então você entendeu? Vamos ler aqui novamente. Amém, glória a Deus, né? Então aqui tem uma pesquisa. Tem pensado em pregar na igreja? Não. Já perde até amizade com os irmãos da igreja. Ó, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, ó. Diz a religião pura, imaculada para com o nosso Deus e Pai. É esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se a si mesmo sem mancha do mundo. Esse versículo fala que a verdadeira religião, né, ou fé, se manifesta de duas maneiras. Olha só, a primeira, ajudar os necessitados, visitar os órfãos e as viúvas, mostrar compaixão e cuidado com quem precisa. Ou seja, se as congregações, os ministérios e as denominações estão rejeitando essa palavra, estão rejeitando a Deus, estão rejeitando o Jeová, estão rejeitando o Cristo, porque ele fala a religião que Deus, o nosso Pai, aceita. Então Deus aceita somente quem está, né, quem se mantém incontaminado do mundo e quem ama o próximo e quem ajuda o próximo. Então Deus te considera. Agora, se a congregação, se a denominação, se o ministério rejeita o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, não tem como Deus estar lá, num lugar aonde ele não considera uma religião, aonde ele não aceita por uma religião. Como é que Deus vai estar lá? É a verdade. Deus me usa para falar a verdade. Então eu preciso estar nos cultos todos os dias? Eu preciso estar todo dia dentro da igreja? Se a igreja é eu me manter limpo, se a igreja é eu me manter limpo, incontaminado do mundo e ajudar o próximo, Deus vai me aceitar como uma verdadeira religião se eu me manter incontaminado do mundo. E se eu ajudar o próximo segundo o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Não é o evangelista Maronei falando, mas é o Senhor Jeová falando. É o Senhor Jesus Cristo falando. É o Espírito Santo falando. Vai querer debater com Deus? Então bate de frente com Jeová. Se você não é a favor dessa palavra, você vai bater de frente com Jeová. Você vai bater de frente com Cristo. Você vai bater de frente com o Espírito Santo de Deus, se você não aceita o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Porque é o próprio Deus falando em sua poderosa palavra. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu vou pegar aqui, ó, uma explicação mais aperfeiçoada do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27.
Olha só. Preste atenção. Eu quero que você entenda a palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Apresenta uma definição clara e concisa da verdadeira religião aos olhos de Deus. A religião pura, imaculada, não se refere a rituais, olha só, a religião pura, imaculada, não se refere ao que? A rituais ou práticas religiosas. O que é isso? Culto. Tu entendeu? Olha, eu vou ler mais uma vez, se não entenderam ainda. Não. Não é isso. Só se a tua mente não é aberta e você não é inteligente. Aí você vai agir com ignorância e não vai entender a palavra. Agora, se a sua mente é aberta e você é uma pessoa inteligente, você vai conseguir entender a palavra. Sim, tem pessoas que não vão à igreja, daí tem que explicar pra quem não vai. Entendeu? Não, quem é inteligente, eu já estou explicando. Né? É só uma questão de ser uma pessoa inteligente e ter entendimento. Porque se a pessoa não entende o seu próprio português sendo brasileira, aí não tem como eu usar outro idioma para ela entender. Né? Sim, mas nem todo mundo entende. Não, mas então se não entende, aí tá estranho então. Aí tá estranho. Livro de Tiago, ó, eu vou explicar bem clarinho. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, apresenta uma definição clara e concisa da verdadeira religião aos olhos de Deus. A religião pura, imaculada, não se refere a rituais, práticas religiosas, mas sim uma fé autêntica e genuína que se manifesta de duas maneiras: cuidado com os vulneráveis, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso significa demonstrar compaixão e apoio prático aos que estão em necessidade, refletindo o coração de Deus para com os marginalizados. Integridade pessoal, guardar-se a si mesmo sem mancha do mundo. Isso implica viver de forma íntegra, separado das influências corruptoras do mundo, mantendo a pureza moral e espiritual. Em essência, Tiago destaca que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas de amor ao próximo, em uma vida que reflete os valores de Deus. Você gostaria de explorar mais sobre como aplicar isso na prática? Isso não significa que você deve abandonar o culto. Mas o foco principal é esse, é se manter limpo, amar o próximo e ajudar o próximo. Aí é um outro assunto. A questão do congregar, a questão do prestar culto ao Senhor Jeová, a prestar culto ao Senhor Jesus Cristo, prestar culto ao Espírito Santo, de eu tomar a Santa Ceia, fazer parte da comunhão. Isso é um outro estudo que nós devemos trazer também, para nós aprender. Mas o que eu quero te falar? Eu quero dizer que não precisa estar todo dia dentro da igreja. Que isso não é o principal. O principal é você ser igreja todos os dias, não dentro de quatro paredes, entendeu? Porque não adianta que nem tá lá dentro da igreja, toma um banho, bota uma gravata, bota um paletó, bota um desodorante, bota um perfume, penteia o cabelo, bota um gelzinho, se ajeita e vai pro culto, né? Escova bem os dentes para ver um cheirinho da pasta de dente, compra uma balinha, um frigels, faz cheirosinho, se limpa só no exterior, né? O exterior ele vai limpo para a igreja, entendeu? O exterior ele vai limpo para dentro do prédio. Mas e o interior? Como é que está o interior?
Porque não adianta você tá bonitinho, que nem não adianta ficar olhando pra mim bonitinho de cima do altar, sendo que por dentro você tá bonito por fora, mas e por dentro? Como é que você tá? Deus, ele não olha como o homem vê. Pesquisa aí. Deus não olha como o homem vê. Para você ver como a verdadeira religião que ele aceita, né? Olha só. Eu vou explicar, né? A explicação do versículo bíblico que Deus não olha como o homem vê. Deus nos abençoou com a tecnologia para nós aprender, para nós estudar, né? É 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração, né? Tem a igreja, né? Eles vão olhar, bah, ele tá de paletó, ele botou um casaquinho, ele botou uma gravatinha, ele botou um sapato e uma calça social. Ele é criado, esse é o irmão. Chega aqui, irmão, senta com nós aqui em cima do altar. Não é assim? Né? Mas às vezes aquele irmão tá numa sujeirama brava por dentro, num lamação bravo por dentro, e tá lá bonitinho, olhando em cima do altar, bonitinho, olhando pra igreja. Mas e dentro dele? Como é que é lá dentro? Bonito por fora? Será que é bonito por dentro também? Né? Que nem eu aparência, mas não me chama atenção. Por isso que só esquadrinho que deu. Eu pode passar com um bloco de folheto por mim, um paletó e uma gravata, um sapato e uma calça social, evangelizando. Isso aí não me surpreende. Né? Porque qualquer um pode botar um paletó, uma gravata, uma calça social. Esses dias tinha dois lá bebendo cerveja, fumando, dando risada lá. Bem arrumadinho de paletó e gravata. Eu olhei assim, bah, esses irmãos se perderam. Mas na verdade não. Eles estavam no intervalo do trabalho deles. Negócio de representante comercial. Tem que se vestir apresentável, né? Aí no intervalo eles foram ali tomar uma cervejinha, fumar um cigarrinho, para depois continuar o trabalho. Então não quer dizer qualquer religião, o ímpio, qualquer seja o ser humano, ele usa social. Eu vestia social para ir no clube 7 de setembro quando eu era adolescente. Quando eu era jovem, eu gostava de ir nos bailes de social porque era uma roupa bonita. Só que o problema é que o ser humano continua querendo ser fariseu. Ele só se preocupa do lado de fora. Os aniversários, né? Se vai de social. É? Aniversário de 15 anos. Tem social. Aí, no começo, quando eu me libertei da religiosidade, graças a Deus, me libertei da religiosidade, do fanatismo religioso, me libertei, né? Não botava bermuda, era só roupa social. Até aqui na rádio, andava tupetado de roupa social e gravata pra fazer um programa de rádio. Tem nas lives antigas aí, se vocês procurar, né? De algum tempo atrás. Eu achava que Deus estava naquilo ali. Que a santidade estava naquilo ali, que Deus estava ali naquela roupa. Mas é dentro. Não adianta, não olha para a roupa do irmão, não adianta, não olha para a gravata, não olha para a camisa, não olha para a roupa. Aí no começo teve uns lá que, né, meio que me criticaram lá no centro. Vai, irmão Marionê, usando bermudinha, irmão. E o que tem de mal nisso? E o que tem de mal em usar uma bermuda?
Onde é que está o erro? Onde é que está o pecado nisso? Mas tu conhece aqui dentro? As pessoas só se preocupam com o exterior, pode ver. Isso é uma religiosidade, um fanatismo, isso é uma doença. Isso é um câncer. Os fariseus, não. Fariseus. Fariseus, isso é uma doença, isso é um câncer. Você está doente, Deus quer abrir os seus olhos. Cuida dentro, cuida dentro, cuida dentro de você. Amém, glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. Glória a Deus. Hoje em dia, você tem que se preocupar em ser limpo por dentro, limpo por dentro. Hoje vocês só estão preocupados em julgar, condenar, criticar e discriminar. É a preocupação de vocês atual. Vocês vivem uma religiosidade dentro da igreja. Vocês vivem que nem os fariseus. São hipócritas porque acham que o exterior leva para o céu. É dentro. Jeová está olhando, é dentro da tua mente. Jeová está olhando dentro do teu coração. Jeová está te olhando por dentro. Ele está ignorando o exterior. Ele não está nem aí para tua gravata e para o teu paletó, para o teu terno e para tua roupa social. Ele quer que te converta por dentro, que você seja limpo por dentro. Ele não está preocupado com a tua roupinha bonitinha, não. É gostoso, né? É confortável botar a roupinha, o paletó e a gravata, né? Ficar sentadinho de perninha cruzada, né? Mãozinha cruzada, perninha cruzada, né? Confortável. Por fora tá bonitinho, né? Tomou banho, botou uma roupa limpa, cortou as unhas, fez a barba, cortou o cabelo, botou um perfumezinho, botou um rolãozinho, um desodorantezinho, tá cheiroso, tá bonito. Às vezes entra um sujo dentro da igreja, no exterior, na roupa, na veste. Às vezes entra uma pessoa suja dentro da igreja, tá mais limpa do que você que está em cima do altar. Muitas vezes tem o coração e a mente muito mais limpo do que você que está em cima do altar. Você acha que é alguma coisa ainda. Você acha que isso te faz alguma coisa. O cargo, a posição, estar em cima de um altar. Você acha que isso faz de você alguma coisa? Não faz nada, meu irmão. Se dentro não está limpo, se dentro não está liberto, se incomoda quando vê o teu irmão entrar na igreja, se incomoda quando vê a sua irmã entrar dentro da igreja, e não vem com justificativa que igreja é hospital, que é de gente doente, isso, aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá. Deus está falando a verdade aqui, que Ele quer que nós viva. Amém? Deus não quer que a gente seja fariseu, hipócrita. Né? Eu estou preocupado em cuidar de mim por dentro. Que nem por isso que eu não tô mais com o paletó e a gravata. Eu boto minhas camisetas normal agora, roupa normal aí, que o pessoal fabrica. Os comerciantes fabricam para vender.
Mas eu não vou ser escravo do sistema religioso. Eu não vou ser escravo da religiosidade. Eu não vou ser escravo do fanatismo religioso. Já chega que eu fui escravo do mundo por 30 anos. Porque Cristo para mim é de acordo com o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Eu tenho que viver de acordo com o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. E a salvação, eu vou trazer aqui para vocês o estudo também. A salvação é por crer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então tem que crer. Se não crer, não amar o próximo e não amar a Deus. Não adianta dizer, o Marionei está acusando, o Marionei está querendo ser Deus. O Marionei está querendo dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não, eu falo pela palavra. Eu falo pela escritura, não adianta, pode gritar glória a Deus, aleluia, vontade na igreja. Pode gritar glória a Deus, aleluia, vontade na igreja. Pode correr, pode pular, pode sapatear. Mas se, né, lá dentro, não está de acordo com o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, vai estar vivendo uma religiosidade, um fanatismo religioso. Acompanha aqui, tem gente morta e viva dentro da igreja. As pessoas nem comem, nem bebem mais. Acho que até fome passa, não consegue nem trabalhar mais. Porque aqui é dia e noite, trabalhando para pastor, tu convida para vir no rádio. Não, que essa tarde que o meu pastor me pegou para me fazer um trabalho para ele, que não sei o quê, que eu não posso pregar. E de manhã, domingo de manhã, o pastor me pegou para outra coisa. Domingo de tarde, o pastor me pegou também para de noite também. Me colocou no compromisso. Não ganha R$1. E tá ali se matando, trabalhando para o pastor enriquecer mais e aumentar o ministério. E aumentar as igrejas. Eu digo para todo mundo ouvir. Eu digo, vai me pagar se eu me dedicar todos os cultos, se eu for pontual certinho, trabalhar certinho, vai me pagar? Porque o pastor vai continuar ganhando, ele vai ganhar o dele. E tu vai ganhar o quê? Não vai ganhar nada. Ele vai pegar o dízimo, ele vai pegar a oferta e você vai ganhar o quê? Você não vai ganhar nada, você vai trabalhar de graça. Ah, me lembro. Então, vamos viver a verdadeira religião, né? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada. É esta, cuidar dos órfãos. Nossa, 6:15. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então isso é religião, né? Religião é se manter limpo do mundo, amar a Deus, amar o próximo e se manter limpo do mundo. Se manter limpo do mundo, amar a Deus e amar ao próximo. Isso é religião que Jeová, o Deus vivo, aceita. Entendeu? Se você está se mantendo, né, limpo do mundo, liberto, né, está amando a Deus e está amando o próximo, pronto. Você está na religião que o Deus Criador aceita. Você está na religião que Jeová aceita. Você está na religião que Cristo aceita. Você já ouviu alguém pregar essa verdade? Você já ouviu alguém revelar para você essa verdade? Não? E por que às vezes as igrejas vão fechando? Porque elas não estão dispostas a amar a Deus, não estão dispostas a amar ao próximo, a visitar o órfão, né, e a viúva, em suas necessidades, fazer visitas,
né? O interesse é financeiro. Seja dita a verdade. O interesse maior é financeiro. Não é no amor às almas. Amém? Eu sinto muito em ter que falar isso para vocês. Eu sinto muito em ter que falar a verdade para vocês porque eu não consigo me corromper. Eu não consigo pregar o que agrada as pessoas. Eu não vou enganar ninguém. Eu não vou enganar as pessoas. Não vou. Sabe por que eu não vou enganar as pessoas? Porque eu quero ir para o céu um dia. Eu quero conhecer esse Deus que criou o universo. Nem que seja me arrastando a minha cara no chão e pedindo misericórdia para Ele. Mas eu quero ter o privilégio de ver Ele. Eu quero conhecer esse Deus. Eu vou ver Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e os anjos. Eu vou conhecer esse mundo. Vai ter a pausa da morte, mas quem está morto perde noção de tempo. Então vai ser como dormir uma noite. Vai ser ressuscitado e vai ser como se tivesse dormido uma noite. Então vai ser rápido. Porque quem está morto não vê tempo. Essas são as verdades que você precisa conhecer. Você pode ficar até 1000, 2000, 3000 anos morto. A partir do momento que você ressuscitar, você vai achar que dormiu apenas uma noite. Porque tudo passa voando. Pratica a verdadeira religião. Não fica achando aí que você... Não fique se matando aí. Né? Culto. Achando que está agradando a Deus. Se nós se reunir uma vez por semana para cultuar Cristo, né? Uma vez por mês tomar a Santa Ceia, está ótimo. Porque muitos cultos é só para arrecadação financeira. Mas não é por causa do amor ao próximo. Não é por causa do amor a Deus. Não é por causa do amor às almas. Temos que falar a verdade, irmãos, porque se nós não falar a verdade, nós não vamos entrar em céu nenhum. É que nem eu dizia algumas ministrações atrás. O único céu que nós iremos conhecer vai ser o céu da nossa boca. Se nós não falar a verdade. E a verdade, ela é libertadora. A verdade nos liberta. É só ouvir a verdade, aprender a verdade, praticar a verdade e obedecer à verdade. Essa é uma palavra poderosa de Deus para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã. Eu lembro que tinha um tempo que eu não descansava. Meu Deus, culto de novo, barco. Recém cheguei do trabalho, tô cansado, culto de novo. Você fica numa escravidão total. Sendo que a verdadeira religião é você se manter limpo do mundo, né? Se manter limpo, amar a Deus, amar o próximo, ajudar o órfão, a viúva. Essa é a religião que Deus aceita, né? Ele falou aqui, né? Ele falou aqui, ó, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Não, é só um versículo. Ó, os outros repetem o mesmo versículo. Tu conseguiu entender a palavra, missionária Vanessa?
A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, tu quer viver uma religião verdadeira, né? Ama a Deus, né? Ama o próximo e se mantém incontaminado, não se contamina com nada do mundo, com coisas corruptas, né? Com sujeira, com sujeirama, né? Com coisas erradas. Então se mantém limpo. Ama a Deus e ama o próximo. Amém? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita. Está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Amém? Esta é a verdade. Então, que você possa se libertar da religiosidade. Que você possa se libertar do fanatismo religioso. Amém? Porque um dia você vai estar diante de Deus no juízo final. E já pensou Deus falar para você, você só foi religioso. Você só foi fanático. Mas a minha palavra, principalmente o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, você nunca obedeceu. Você nunca praticou, você conhecia, mas você ignorava. Você não aceitava. E já pensou? Tudo vai ser pesado na balança. E Deus está me usando para falar para vocês. É claro que a maioria vai ignorar e vai continuar fazendo o seu jeito, né? Mas eu falei. A verdade foi dita. Nós temos culto hoje à noite. Hoje é o culto de Santa Ceia, né? Na igreja pentecostal Templo da Verdade, na rua Mariano do Canto, número 421, Vila Vargas, Sapucaia do Sul, perto ali do supermercado Nunes, Madeireira Malês. Culto às 20 horas, culto de Santa Ceia, né? Que Deus abençoe, um abraço, se estiver ouvindo o pastor João Carlos, um abraço, que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos os irmãos, né, da Igreja Pentecostal Templo da Verdade. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Nós não podemos deixar de pregar a verdade. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura, imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então quero deixar essa palavra para vocês, e nós vamos orar nesse momento e encerrar a programação, porque nós temos culto, né? Para não ficar tudo muito corrido. Vamos orar então nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de ter estado na rádio Tempo de Missão 103.5 FM. É a rádio somente web, né? Não é mais, né, FM, somente web, né? Ela estava no automático de antes, né? Aqui na rádio web, Senhor. Rádio web. Tempo de Missão. Abençoa, Senhor, aqui a rádio. Abençoa, Senhor, a vida aqui do pastor Marcos Roque, da família Roque. Abençoa, Senhor, a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos leve em segurança, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Se despeça aí, missionário Vanessa. Tá ligado teu microfone? Amém, glórias a Deus. Estarei me despedindo, estou aqui. Não, perdão, não tá.
Amém, glórias a Deus. Estarei então me despedindo aqui dos irmãos. Obrigado pelas participações. Que Deus abençoe a todos. Palavra abençoada, né, irmãos? Que possamos aprender ainda mais a palavra do Senhor e ser obediente, né? É isso que Deus quer de nós. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima programação no domingo que vem, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus permitir, obrigado aqui, pastor Marcos Roque, né, pela assistência. Se Deus permitir, nós estaremos de volta domingo que vem, às 2 da tarde, com mais um programa Vencendo na Graça. Tenham todos uma boa noite domingo, né, um bom culto para aqueles que vão para a igreja. Agora, né, tem seus cultos aí, né, alguns às 18 horas, outras às 17, 17h30, outras 20 horas. Um bom culto, orem por nós, né? Nós não somos contra a igreja, mas nós somos a favor da verdade. Amém? Não somos contra ministério, congregação, denominação, mas somos a favor da palavra. De acordo com o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, né? Somos a favor da palavra, da verdade, da escritura. Deus abençoe a todos, um forte abraço, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto,